são resolver problemas, né? Muitas vezes, né? Mas Paulo está mostrando aqui coisas importantes para nós observarmos aqui, já no primeiro capítulo. E ele diz: estou plenamente certo, versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmão, se algum irmão tem alguma obra boa, foi o Senhor Jesus quem começou. Não vem de nós. Tiago diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem lá do alto. Tudo que temos de bom para oferecer vem do Senhor. Ele começou uma boa obra em nós e Ele vai completar. Nós temos que deixar isso nas mãos do Senhor, né? É Ele que tem o controle da sua igreja. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Então nós temos que, de fato, dar graças ao Senhor, porque Ele que começa, Ele que continua e Ele que termina a boa obra em nós, né? E gostoso nós olharmos para essas coisas ali na igreja do Senhor Jesus Cristo. Também, versículo 27 do capítulo 1, Paulo está dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. É um pedido que ele está fazendo. Para que, ao indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Foi assim que Paulo deixou aqueles irmãos. Foi assim que Paulo esperava encontrá-los, vivendo acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Minha vida está digna do Evangelho de Jesus Cristo? A minha e a sua vida, as nossas ações, o nosso proceder é digno de Jesus Cristo? O que é ser digno de alguma coisa? É quando nós merecemos ser comparado a algo. É quando nós merecemos ser ligados a alguma coisa, dignamente. Se a nossa vida é digna do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos refletindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqueles que nos conhecem, aqueles que estão conosco. Que gostoso, não é? Quando nós podemos receber de alguém, muitas vezes, que não nos conhece, quando a pessoa fala: você é evangélico? Opa, parece que aconteceu alguma coisa de diferente naquele contato com tal pessoa. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Agora, quando passa-se dia, semana, mês, ano, e ninguém percebe diferença nenhuma, e aí muitas vezes a pessoa chega: mas você é evangélico? Opa, alguma coisa está errada. Não há nada semelhante com o Senhor Jesus Cristo. Agora, o que Paulo está dizendo é: viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Muitos vivem acima de tudo pelo lucro. Falou que é lucro, Jesus fica para baixo, né? Falou que é diversão, Jesus fica para baixo. Falou que é o desejo do coração, opa, acima de tudo, vivei pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele fala: para que estejais firmes, não é? Em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Pelo que lutamos? Pelo que lutamos? Pelo que nos esforçamos? E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus, ou seja, a vida que levamos, não é? Evidencia, prova
a salvação que recebemos do Senhor. Prova evidente de perdição. Quando há aquele meditar em uma atitude, numa outra atitude, e se confronta as duas e vê o que é melhor, o que dá mais resultado para com Deus. E aquilo se torna uma prova. E muitas vezes, o que Paulo vem falar agora, a partir disso, nós fugimos, nós corremos, nós procuramos evitar, não é? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes. Coisa, não é? Graça, não é? É algo que nós ganhamos sem merecer. Ganhamos, foi nos dado. E que muitas vezes é bom. Mas a graça de padecer por Cristo é boa. Mas alguns não entendem isso. E diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Tá? Então, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, e se nós o confessamos como Senhor e Salvador, nós temos que padecer por Ele. Ah, irmãos, agora que vem a coisa complicada aqui. Porque fala em sofrimento, em privações, o coração humano não quer. Não é? O coração humano não quer, mas é pesado demais. Não foi isso que falaram? Palavras duras demais. Sobre isso te ouviremos depois. Não falaram isso a Paulo? Se nós cremos, nos foi dada esta graça de crer. Nos foi dada a graça de padecer por Cristo Jesus. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então como Paulo está se identificando realmente com essa igreja, não é? Porque eles padeceram pelo Senhor Jesus Cristo, e eles combateram um bom combate, não é? Eles realmente combateram o combate na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos essas coisas tão boas, essas características maravilhosas naquela igreja, né? Também, capítulo 2, versículo 13, diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja o que Paulo está mostrando aqui. O que desprendeu aqueles irmãos para o trabalho? Os próprios sofrimentos do apóstolo Paulo, não é? E sabe, muitas vezes nós vemos um irmão ou outro, uma igreja ou outra, passando por crise, por problemas, e eles perseveram. Nada lhes abala. E isso deve servir para a nossa renovação, para o nosso fortalecimento. Olha aqui, ó. Paulo estava preso sempre, sofrendo sempre por Cristo. As minhas cadeias, meus sofrimentos se tornaram conhecidos de toda a guarda. Um centurião era um homem responsável por 100 soldados. Imagina quantos soldados não tinha Roma, né? Milhares. E Paulo está falando aqui que os guardas podiam testemunhar das suas cadeias. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. Puxa vida, Paulo estava mostrando que o seu sofrimento estimulava os irmãos. Agora, muitas vezes, o que pode nos acontecer é o contrário. Nossa, o que aqueles irmãos estão passando em tal lugar? Eu não vou para lá mais de jeito nenhum. Ah, mas é doido. Mas eles estão padecendo pelo Senhor Jesus Cristo. Privações. Não somente crer, mas padecer pelo Senhor Jesus Cristo. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, e outros por porfia. Outros, porém, o fazem
de boa vontade. Então,